achou de misericórdia? Está lá no telão. Amém? O texto diz assim, Mateus 11, do 1 ao 5. Havendo, pois, terminado de instruir seus 12 discípulos, partiu Jesus dali para ensinar e pregar nas cidades da Galileia. Assim que no cárcere, João ouviu falar sobre o que Cristo estava realizando, enviou 2 de seus discípulos para lhe perguntarem: és tu aquele que haveria de vir, ou devemos aguardar outro? Jesus, respondendo, disse-lhes: ide e contai a João o que estáis ouvindo e vendo. Versículo 5: os cegos enxergam, os mancos caminham, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas estão sendo pregadas aos pobres. Você pode dizer amém para esse texto, essa palavra do Senhor? Eu creio, querido, que não se trata apenas de um versículo literário, mas de um fato, de uma obra cheia de evidências daquilo que Jesus fez enquanto Deus encarnado se manifestando no meio de nós. Essa palavra ela é maravilhosa porque mostra coisas sobrenaturais que Jesus fez ao longo do seu ministério. Esse momento em especial, João estava preso por causa de denúncias que ele, por vezes fazia, e aprisionado, estava ouvindo sobre os rumores da manifestação dos milagres que Jesus estava fazendo. Mas é óbvio que por uma expectativa que já se tinha de que ele seria o Messias, que ele viria e do que estava acontecendo de forma sobrenatural, dos rumores, das pessoas que estavam começando a segui-lo, nós sabemos que João Batista abriu o caminho, se apresentou antes do Messias, trazendo a voz do deserto na prática do seu discipulado, do seu ministério. Mas também veio Jesus, João Batista, e mais ou menos na metade do ministério de Jesus, João Batista aprisionado, ele tem dúvidas sobre se tudo aquilo que estava acontecendo era de fato a presença do Messias que finalmente estava se manifestando. E esse texto ele traz para nós, no último versículo aqui da leitura, o versículo 5, que Jesus ele não dá uma resposta dizendo: olha, sou eu sim, olha, eu vou te aparecer em sonhos, olha, durma que vai aparecer uma resposta para você, ou com algum outro tipo de discurso para tentar convencer. Não, a resposta de Jesus é prática. A resposta de Jesus não é por um discurso de persuasão, não é por uma explicação. A resposta de Jesus é para que os discípulos que foram lá perguntar levassem as respostas das evidências daquilo que eles estavam ouvindo e vendo. Meu irmão, se estes eram os sinais da presença do Messias naquela época, quais deveriam ser os sinais da sua presença hoje na igreja? Muitas das vezes a gente cultua, segue um roteiro, a gente repete um comportamento, um hábito litúrgico, cerimonial ou não, lemos a Bíblia, cremos na palavra, mas pouco se percebe, pouco se pergunta, sobre esses sinais ou essa presença do Senhor de fato em nosso meio. Mas o Senhor está dizendo que é possível que uma igreja possa fazer tudo que ela faz e não tenha essencialmente a presença de Jesus no meio dela? Pergunta para a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia nos assusta porque ela era uma igreja grande, que tinha muitas pessoas, muito provavelmente com uma frente de diversos ministérios funcionando, tinha palavra, tinha oração, tinha várias manifestações, provavelmente a ceia, tudo acontecia normal, e era inclusive uma igreja relevante
escrever a carta de advertência para 7 igrejas, Laodiceia aparece como uma cobrança de Jesus, dizendo que ele está à porta e bate. Se a porta for aberta, ele entraria e cearia. É claro que muitas das vezes pegamos esse texto para falar sobre o novo convertido, né? Fazendo uma analogia ao coração daquele que precisa conhecer Jesus, que faz todo sentido também. Mas aqui eu quero trazer um sentido mais literal e te fazer pensar em como que aquela igreja estava funcionando com Jesus do lado de fora. Meu irmão, eu entendo que as marcas do ministério de Jesus são evidências que nós precisamos olhar para nós como igreja e para as nossas próprias vidas e observar num autoexame, como o apóstolo Paulo também escreve na Corinto: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e ver se essas marcas de Jesus também estão em nós. É claro que houve lugares onde Jesus passou que ele não operou muitos milagres ali, nós sabemos disso, porque houve muitas pessoas incrédulas, pessoas não creram e Jesus não manifestou tantos milagres. É claro, porque o maior objetivo de Jesus, analisando o que os profetas trouxeram, era muito além do que trazer uma recompensa ou uma resposta no corpo. A maior preocupação de Jesus, se assim posso dizer, olhando para o panorama da Bíblia, não estava em aliviar o sofrimento da pessoa aqui, mas estava em garantir a sua salvação por toda a eternidade. E é no mínimo curioso quando nós observamos que esses sinais já estavam sendo manifestos, mas nem todo mundo estava entendendo, compreendendo o que realmente estava em jogo. E o que me impacta é que, mesmo sendo o Messias, manifestando sinais e milagres, muitas pessoas ainda não criam naquilo que ele estava fazendo. Um exemplo disso eram os próprios fariseus, os saduceus e outras seitas mais, que não acreditavam naquilo que Jesus estava fazendo, por ciúme, por inveja, seja lá o que for. Mas o que me chama a atenção é o próprio Jesus mostrar as evidências para dizer: aonde eu passo há marcas, aonde eu passo há evidências, aonde eu transiciono, aonde eu atravesso, eu deixo registros da minha presença, da minha glória, do meu poder, da minha identidade, da minha missão e do meu propósito. É onde eu pergunto: e Jesus, nos dias de hoje, está em nosso meio? Ou será que o que fazemos hoje no Brasil e no mundo é apenas uma liturgia que nós vamos só repetindo o que vemos pela internet, o que os nossos antepassados já fizeram? Será que não seria de bom tom, ou no mínimo, uma preocupação que a gente deveria ter sobre procurar esses sinais, se eles existem? Meu irmão, Jesus morreu e ressuscitou, ele está vivo, amém? Amém. Jesus está vivo, amém? Amém. Jesus está vivo, irmão. Então, se ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, por que as manifestações que registram, evidenciam a sua presença, deveria ficar apenas no passado? Se o Senhor Deus Jesus está vivo, e se ele está em mim, está em você, está no nosso meio, diga comigo: os cegos enxergam, os mancos caminham, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas estão sendo pregadas aos pobres. Aonde estão os sinais da presença de Jesus em nós? Cerca de 700 anos antes, Isaías já profetizava. No capítulo 61 de seu livro, ele diz: eis que o Espírito do Senhor, soberano, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para anunciar as boas novas aos povos, ungiu-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, proclamar a liberdade aos cativos e libertação do mundo das trevas aos prisioneiros da escuridão. João Batista
nesse texto e outros versículos, como lá no capítulo 35, versículos 4 e 5 também, vai mostrar que ele, cheio do Senhor, já profetizava sobre o Messias que haveria de vir. E é claro que os evangelhos também foram escritos pautados na Torá, que é o Pentateuco, os 5 primeiros livros de Moisés, e também em vários pergaminhos proféticos. Então eles tinham acesso à profecia do profeta Isaías, e escreveram falando em cima disso, dessa profecia também. João Batista conhecia a profecia, e é por isso que ele perguntava se Jesus era mesmo Messias. João Batista dizendo: és tu mesmo aquele que havia de vir? E eu acho linda a resposta de Jesus, que a resposta de Jesus é: olhe os sinais. Jesus, olhe os sinais. A presença de Cristo sempre produz evidências. Amém? A presença de Jesus sempre produz evidências. Por mais que se trate de alguém que ainda não teve, sabe, uma intimidade, não teve uma experiência tão impactante com Jesus, é impossível que você tenha um contato, um encontro, um momento com Jesus e você permaneça a mesma pessoa. Apóstolo, eu já estou na igreja, sabe, eu já vivi um tempo, já vou ao culto, já cantei, já dancei, já toquei, já fiquei na portaria, já participei do café maravilhoso que tem aqui no domingo de manhã. Quem já participou do café no domingo de manhã aqui? Deixa eu ver. Aleluia. Pouca gente, né? Ontem de manhã tem um café top aqui de manhã, né? Todo domingo de manhã, o café é livre, né? Aproveite, é bênção. Aí há quem diga, né? Participa de um monte de coisas, mas ainda não teve um encontro com Jesus. Como é que eu posso saber se eu tive um grande encontro com Jesus? Com base nessas evidências. Eu queria chamar a atenção sua para essas evidências. Vamos falar delas, dessas evidências, desse texto. A primeira: os cegos veem. Como eu disse no capítulo 35 de Isaías, versículo 5, ele ainda diz assim: então se abrirão os olhos dos cegos e os ouvidos dos surdos se desobstruirão. Vou repetir: então se abrirão os olhos dos cegos. Sabe o que eu aprendo aqui? Que por mais que Jesus tenha feito curas físicas, reais, palpáveis, a maior revelação que Jesus queria trazer ao mundo não era só o fato da pessoa voltar a enxergar as pessoas, o seu cotidiano, o seu povoado, a sua vizinhança, talvez a sua família. O que Jesus realmente esperava que aquelas pessoas viessem a enxergar era Ele. Era Ele. E uma vez curada, a primeira coisa que a pessoa enxergava era quem? Quem a curou. A grande maioria dos cegos que foram alcançados por Jesus, eles tinham esse testemunho e sim, eles contemplavam quem Jesus era. Eu acredito, meu irmão, que essas curas não eram apenas cegueiras físicas. Quem olhava dizia: mas esse cara era cego, ficava lá na porta do mercado. Mas a maior cegueira estava por trás dos olhos, era a compreensão da mente fechada, cativa, aprisionada, que estava numa falta de esperança terrível, no meio de uma pobreza, no meio de uma humilhação, no meio de uma situação impossível de se recuperar naquele tempo. Não tinha clínica cirúrgica, não tinha, né, recursos, não tinha SUS, sabe que, enfim. Mas o que Jesus mais estava fazendo ali? Era trazer a revelação de que Ele é o Filho de Deus. Lucas capítulo 24, 31 traz outro exemplo. Diz assim: neste mesmo instante se lhe abriram os olhos e o reconheceram. Ele, contudo, desapareceu diante dos olhos deles. Outro momento de cura extraordinária que Jesus faz de forma poderosa, milagrosa, incrível, inexplicável. E se nós fôssemos fazer uma lista dos milagres que Jesus fez, obviamente não haveria tempo para nós observarmos os detalhes de tudo aquilo que Jesus fez. Mas me chama a atenção
Esse terceiro texto, dentro desse tópico aqui de cura, de abrir os olhos, de enxergar, o que está no versículo 44 e 45 de Lucas também, 24, só avançar um pouquinho, 44 e 45, diz assim: em seguida, Jesus lhes explicou: são estas as palavras que eu vos ensinei, quando ainda estava entre vós. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então se abriu o entendimento. Diga comigo: se abriu o entendimento, para que pudessem compreender as Escrituras. Dentro desse contexto aqui, tem aquela história, aquela narrativa dos discípulos que estavam no caminho para Emaús. Quem lembra dessa história aí? Amém, glória a Deus. Ali mostra que aqueles discípulos são alcançados por Jesus, agora recém-ressuscitado, que aparece, começa a prosar com eles no caminho, começa a conversar, e num dado momento, Jesus ouve a reclamação deles, por todo um lamento da forma, da crucificação, da morte do Messias. A Bíblia vai dizer que o coração deles queimava pelas palavras, mas eles não enxergam. Como não enxergar se ele está com os olhos todos abertos, assim, não é cego? Que cegueira era essa? Fica comigo. É uma pior. É a cegueira da compreensão. Irmão, tem um ditado antigo das mães, das vós, que costumavam dizer assim, ó: o pior cego é aquele que não quer ver. Já ouviu isso, Cássio? Pior cego é aquele que não. É verdade esse bilhete? É ou não é? É ou não é verdade? É verdade. A maior cegueira aqui não é essa que os nossos próprios olhos, às vezes afetados por uma enfermidade, não pode enxergar, mas é aquela de uma revelação, de uma compreensão que a pessoa não consegue alcançar. Esse momento é o momento que Jesus caminha com os discípulos para Emaús e faz que vai de um lado e acaba acompanhando eles. Vão parar numa mesa, Jesus parte o pão e então os seus olhos são abertos. E aí eles enxergam. Depois Jesus sai dali. Quando Jesus, nesse texto, aparece agora aos outros discípulos, eles que não eram cegos, têm agora um entendimento diferente. E eu acho extraordinária essa forma de Jesus, tão pedagógica de ensinar, não é? É tipo assim: eu passei minha vida toda explicando, aí agora que eu apareci, vocês entenderam? Já se viu? Numa situação que você fala, para filho, né? Também tem muito isso, né? Fala. Aí quando acontece, e agora? Que empoderamento? Eu não falei a vida toda sobre isso. Já não aconteceu, sim ou não? E se eu te dissesse que provavelmente, não é heresia, tá? É só um comentário. Provavelmente Deus faz a mesma coisa. Pelo menos foi o que aconteceu aqui. Jesus aparece ressuscitado para esses discípulos e ele disse: eu fico imaginando a cara dele. E Jesus dizendo assim, Jesus falou assim: mas não foram essas palavras que eu ensinei para vocês? Quando eu ainda estava no meio de vocês? Então, vamos lá, corre. Morri, ressuscitei, estou aqui, bora. Meu irmão, lendo assim, parece simples. Mas quem de nós não ficaria, né, estupefato, né, alarmados, desesperados, em choque por ver alguém ressuscitado depois de uma morte violenta daquela, aparecendo e ainda pede para comer. Ei, parte aí, vamos comer, não pegar assim. E não era um espírito. Ele mesmo diz, não era espírito, era ele mesmo ressuscitado, como nenhum outro. Ressuscitou e ascendeu aos céus. Meu irmão, que tremendo isso. Então, o maior milagre de Jesus não é te dar uma resposta física no teu corpo, irmão. O maior milagre de Jesus é abrir o teu entendimento para perceber que Ele é o novo e vivo caminho, Cristo, o Filho de Deus, e que é por causa dele
e que é por causa desse sacrifício que nós temos a esperança da vida eterna. Não importa se nessa terra você está com o pé quebrado, não importa se nessa terra você está meio duro, não importa se nessa terra você teve alguma dificuldade familiar, se você teve alguma dificuldade emocional, tudo isso faz parte desse tempo, dessa era que a gente vive. Enquanto nós estivermos aqui, meu irmão, deixa eu dizer em outras palavras, ossos vão se quebrar e corações vão se partir. Mas está chegando a hora. Está chegando a hora. Glória a Deus. Aleluia. E todo olho verá, todo ouvido ouvirá, todo joelho se dobrará e reconhecerá o Cristo, o Filho de Deus. E nessa hora, querido, como aquele louvor do céu azul, né? Mar azul, alguma coisa azul, rio azul, rio, perto, né? Viu? Morte, como é que é? Morte, choro. Bom, quem toma posse dessa palavra de esperança? Glória a Deus, glória a Deus. Então eu não sei o que você recebeu de comunicados, de decepções, de frustrações, de chateações nessa semana. Fala para a tua alma assim, ó. Aquietai e sabei que o Senhor é Deus. Meu irmão, onde Jesus está, tem revelação. E deixa eu desconstruir uma narrativa muito feia que estão tentando fazer na nossa geração. Mas ainda bem, né, irmão, que nós temos a palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Há uma narrativa muito feia dizendo que a revelação é quando se adivinha o CPF dos outros. E revelação é quando se descobre o pecado de alguém. E revelação é quando se sabe o podre dos outros. E revelação é descobrir os intentos ruins de outra pessoa. Deixa eu dizer uma coisa aqui. A maior revelação para mim do profeta é Isaías, considerado dos maiores profetas. Teve, lá no autor do capítulo 6, quando ele diz assim: no dia que morreu o rei dos reis, eu vi o Senhor assentado num trono branco. E o anjo da parte do Senhor pegou uma tenaz e uma brasa viva do altar e tocou nos meus lábios. Até ali, irmão, o profeta Isaías profetizava mais ou menos assim: ai de ti, bebedor de vinho, ai de ti, prostituta, ai de ti, pecador. Mas é algo que acontece depois desse momento, depois dessa revelação. Parece que a pregação de Isaías ela ganha um ajuste. E a pregação de Isaías começa a ficar mais ou menos assim: toda a terra está cheia da glória do Senhor. Toda a terra está cheia da glória do Senhor. Revelação, querido, não é sobre o que você sabe a respeito de outro, é sobre o que você sabe a respeito de Jesus. Porque quanto mais você sabe sobre Jesus, mais Jesus também mostra para você quem você é. Lembra? Jesus chegou para os discípulos e falou assim: quem dizem que sou? Testando eles, né? E aí uns disseram: uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és João Batista, outros dizem isso, outros dizem aquilo. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro, cheio do Senhor, vira: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus vira e fala assim: é, Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que está dizendo. Pouco tempo depois que Pedro teve um vislumbre de quem era Jesus, Jesus vira para Pedro e diz: é, e tu és Pedro, e sobre esta revelação edificarei a minha igreja. Ou seja, ele diz assim: tu és o Cristo. Jesus vira e tu és Pedro. Quanto mais você descobre quem Jesus é, mais você também descobre quem você é. Não se engane, uma das maiores crises da humanidade não é sobre a nossa falta de capacidade, mas é sobre as nossas dúvidas sobre a identidade. Eu aprendo isso com Davi, né? Eu estou apaixonado com esse estudo sobre Davi. Como é cativante estudar sobre Davi, não é? Top demais. Quanto mais eu leio, mais eu quero ler.
Davi, depois de ser rei, depois de estar no palácio, depois de ter tantas experiências com a tenda, com a arca, com vitórias e tal, tem um momento que Davi volta para aquela velha tenda e ele fala: Senhor, quem sou eu? Tipo assim, Senhor, o que será de mim? Qual é a minha descendência? Senhor? Nessa narrativa dos livros, do profeta Samuel, primeiro e segundo livro, primeiro e segundo crônico, não aparece uma resposta clara, mas lá nos Salmos, se não me falha a memória, capítulo 2, versículo 8, aparece essa resposta. O Senhor vira para ele, ele escreve esse salmo tão profético, e ele responde para ele assim: Tu és o meu filho amado, pede-me e te darei as nações por herança. Como que pode, eu pergunto, Davi sendo rei na altura do campeonato, 40 do segundo tempo, ele vem com essas perguntas: quem sou eu? Ou seja, irmão, as questões da nossa identidade, do nosso propósito, das nossas heranças, elas são questões realmente muito difíceis. Mas deixa eu dizer uma coisa: em Cristo você não terá todas as respostas. Que isso, apóstolo? Está dizendo que Jesus, ele não é todas as respostas, não, vocês. Aí a gente ensina para as crianças na salinha: Jesus é a saída, não tem? Jesus é a resposta. Eu já levantei tanta plaquinha assim. Mas deixa eu dizer uma coisa: Jesus é ainda mais extraordinário. Jesus não é a soma das respostas dos nossos questionamentos. Jesus, ele é tão suficiente que nele você não precisa fazer mais perguntas. Jesus é tudo que você precisa. Jesus é tudo que nós precisamos. Escute o que eu estou te dizendo. Talvez você tenha vindo aqui nessa noite porque alguém te trouxe, por uma oportunidade, por uma conveniência, ou porque você realmente quer adorar o Senhor, trazer um culto ao Senhor. Mas hoje a palavra que o Senhor traz para nossos corações é: eu sou suficiente para você. E digo mais: Ele não nos deve nada. Amém, querido? Amém. Eu fico impactado com isso. Aonde Jesus está, tem revelações. As pessoas passam a enxergar Deus, a si mesmas e a propósito da sua vida. E eu creio que a manifestação de Jesus na nossa geração ela precisa continuar, meu irmão. Deixa eu repetir: a manifestação da presença e do poder de Jesus precisa continuar. Amém? Amém ou amém? Então deixa eu dizer uma coisa: mais pessoas precisam ter os olhos abertos. Mais pessoas precisam ter revelação de quem Jesus é. O mundo está pregando que existem outras formas de ser rico. O mundo está pregando que existem outras formas de ser alegre. Existem outras formas de se ter paz. Mas nós precisamos trazer luz, não a nossa, mas essa luz que é a palavra do Senhor, que é a verdade, que é Ele. E diz: eu sou a luz do mundo. Eu sou o príncipe da paz. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou o Messias, o Filho de Deus. Eu sou o único caminho. Precisamos levantar essa verdade, queridos. Nós não podemos nos calar, porque os sinais do Messias continuam acontecendo. A pergunta é: continua acontecendo em nós? Continua acontecendo através de nós? Continua acontecendo na sua igreja? Os coxos andam. Nesse mesmo versículo, versículo 6 de Isaías 35 diz: então o coxo saltará como o cervo, e a língua do mudo contará louvores de gratidão e felicidade, porquanto a água jorrará do deserto e muitos riachos da estepe. Olha que palavra profética do profeta Isaías. Cerca de 700 anos antes, esse homem está dizendo: ó, está chegando alguém e vai curar os coxos, e eles vão saltar como um cervo. É claro que Jesus fez essas operações de milagres de forma física, mas, meu irmão, mais do que fazer um cadeirante se levantar, um coxo começar a caminhar, alguém defeituoso, como aquele aleijado na Porta Formosa, como Mefibosete, na mesa de Davi, ou antes em Lodebar, naquela cidade
aleijado na Porta Formosa e precisa, por certo momento, ser carregado para redescobrir qual é o caminho, quem é Jesus, qual o plano de Deus para a sua vida e começar a caminhar direitinho. Ou é melhor ter os pés firmes, cheios de vigor, para poder ir uma direção aonde o Senhor não quer tocar. Eu vejo duas realidades quando eu olho para a minha vida de Mefibosete e o paralítico na Porta Formosa. Aquele da Porta Formosa, ele vai dizer que ele tinha os pés tortos. Mefibosete, ele sofre um acidente e ele também fica aleijado, né? Se hoje é difícil, irmão, imagina naquele tempo que não tinha assistência, não tinha muita ajuda, não tinha nada disso. E eu aprendi algo muito interessante nessas duas realidades que ensinam pra gente algo muito extraordinário. Aquele da Porta Formosa era alguém de nascença, que não podia caminhar. Isso para mim faz alusão a pessoas que já nasceram dentro de um contexto onde elas nunca tiveram a experiência de caminhar nos caminhos do Evangelho. Pessoas que já nasceram dentro de uma realidade onde elas nunca conseguiram ter uma jornada de fé, ter uma experiência, ir à igreja, ter uma família convertida, sabe, nunca conseguiu caminhar, ela já nasceu com dificuldade de caminhar. Mefibosete já me mostra outro caso. Mefibosete nasce saudável, Mefibosete ele nasce bem, mas por uma determinada situação, a Ana, que o carregava, ela cai no momento de perseguição e o menino quebra as suas pernas. Atrofiado, óbvio, ele fica aleijado. Isso para mim faz alusão a outra realidade de outras pessoas. Pessoas que nasceram no berço evangélico, começaram a caminhar dentro da igreja, tiveram as suas primeiras experiências com Deus, mas depois de um determinado momento, elas, por causa de um líder, de um pastor, de um ministro, de um mau exemplo, às vezes dentro da própria família, caiu, quebrou as pernas e não consegue mais caminhar. Ou se decepcionou com a igreja, se decepcionou com algum líder, se decepcionou com um cristão. Deixa eu abrir um parênteses aqui nessa comparação. Deixa eu dizer uma coisa, querido, você pode se decepcionar com quem você quiser, menos com Cristo. Você pode falar uma pastor que você não deve, né? Claro. Mas você pode arrumar um jeito de querer falar o que você quiser, mas Jesus você não pode falar nada. Porque Jesus não fica devendo nada para ninguém. Nunca deixou de ser pastor dos nossos corações. Nunca deixou de trazer para nós a revelação do que é um novo e vivo caminho. Nunca deixou de nos amar. E tem mais. Mesmo no momento derradeiro em que ele volta para o Pai, ele diz: eu vou, mas vos enviarei o Espírito Consolador, e ele vos guiará pelo caminho. E Mefibosete, comparado com esse da Porta Formosa, para mim fala desses dois tipos de pessoas. Mas eu quero te dizer uma coisa: mesmo que você nunca tenha caminhado no caminho da fé, nunca tenha caminhado uma jornada cristã, nunca tenha andado nos caminhos do Senhor, eu quero dizer uma coisa: Deus está levantando os seus, estão chegando a estes para dizer: nós não temos prata, nós não temos ouro, mas isso que nós temos, nós te damos. Levanta e anda. Eu não sei como é que você nunca teve experiência, mas não tenho prata, não tenho ouro. Talvez esse me permita fazer uma crítica. Talvez esse seja sendo um dos maiores erros de muitas igrejas hoje. Tentar oferecer para aquele que nunca caminhou uma porta formosa. Querido, Jesus nunca falou sobre porta formosa. Isso era um programa que tinha na televisão, sabe? Historicamente, Herodes, se eu estou errado, ele constrói uma porta toda glamourosa para tentar atrair as pessoas, porque elas eram atraídas realmente por qualquer tipo de riqueza. E aí, alguns mendigos e pessoas em condição de rua, né, ficavam ali pedindo esmolas. E talvez esse tenha sido um dos maiores erros que a igreja cometeu ao longo dos tempos, de tentar oferecer as pessoas para virem para a igreja baseado em coisas glamorosas, baseado em portas formosas. Você não tem que ir para a igreja por causa de porta formosa, amém? Você não tem que ir para a igreja por causa de porta da esperança. Você não tem que ir para a igreja por causa de porta dos milagres. Você tem que ir para a igreja por causa de Cristo. Cristo, Filho de Deus Filho.
porta, irmão, o dia que a porta não tiver, ele não volta, ele vai embora. É igual a cadeira, você bota uma cadeira bacana, o dia que não tiver a cadeira bacana, ele também vem pela cadeira e vai embora pela cadeira. E quem vem pelo ar-condicionado vai embora quando não tiver ar-condicionado. Quem vem pela pregação do pastor, o dia que o pastor não tiver, ele vai embora. Quem vem por causa da reunião, que gosta, quem faz, quem fala, etc. Quem vem por causa de apresentação, eu não estou falando só da Filadélfia, meu irmão, estou falando da igreja do Brasil. Está com as convicções erradas. Aí o dia que tiver diferente, a pessoa se frustra. Porque ela colocou a expectativa, meu irmão, não vá para a igreja por causa da porta formosa, vá para a igreja por causa da porta das ovelhas. Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele é a porta das ovelhas. Amém, irmão? E Mefibosete é aquele que já começou, né? Quem nunca? Não, tem muita gente aí que já foi para a igreja, já foi músico, já foi líder, já foi não sei o que lá, e outro não sei o que e tal, mas não consegue caminhar. Dá até um espacinho. Pega a analogia aí, ó. Dá até um espacinho, aí precisa ser carregado no colo. Ou então ele precisa se sentar. E eu realmente acredito que a dificuldade está na condição da pessoa. Eu não estou julgando, só estou dizendo que para essas realidades de pessoas que já nasceram sem um fundamento, sem um firme fundamento para caminhar na fé, Deus está trazendo homens de Deus para trazer uma palavra, uma resposta. Não temos prata, não temos ouro, mas o que temos nós te damos. Cristo, levanta-me. Não, mas é que eu nunca conheci o Evangelho, mas agora você vai conhecer. Não estou te prometendo bênção, não estou te prometendo milagre, mas eu conheço o novo e vivo caminho. Eu conheço quem Jesus é, e você precisa conhecer também. Ah, mas é que eu não me simpatizo, então você não conheceu Jesus. Qualquer opinião adversa, oposta, que você escutar de alguém sobre Jesus, tenha certeza que essa pessoa não conheceu Jesus, porque Jesus é irresistível. E Mefibosete é lindo demais. Eu falo, essas pessoas que também começam a caminhar, faz essa alusão, né? Mas não conseguiram. E aí Mefibosete vai parar onde? Na mesa de Davi. Olha que lindo. Davi, nós aprendemos hoje que ele é esse tipo, Cristo. Ele é essa tipificação do Messias. E aí o rei Davi finalmente reinando, coloca na mesa enorme, ele descobre Mefibosete, rei Davi, e honra, e traz Mefibosete para a mesa. Sabe o que eu acho lindo na mesa? É que eu fico imaginando um mesão, bonitão aqui inclusive, né? Quem fez isso aqui está de parabéns. Nem Salomão todo só. Aí eu fico imaginando o Mefibosete, quando senta aqui assim, ó, mais ou menos, né? Abaixar a marca da mão. Mas ó, ele sentava assim. Sabe o que eu acho lindo? É que todos aqueles defeitos perturbadores que geravam inferioridade, tristeza, humilhação, ficavam abaixo da mesa. Da mesa para cima era dignidade, da mesa para cima era respeito, da mesa para cima era reverência, da mesa para cima era aliança, da mesa para cima era amor, da mesa para cima era resgate. A mesa do Senhor é assim, querido, não é uma exposição dos defeitos, é uma exposição do coração. Tem taça, tem vinho, tem pão, tem mesa para você também. Não sei o que aconteceu no meio da sua caminhada. Uma coisa eu sei, não é mais desculpa para você não sentar na mesa do rei. Mas era bem bonito? Amém. Avançando, aquele paralítico, né, irmão? 38 anos esperando o tal do anjo agitar as águas. Não é? Eu fico imaginando, não, é sério, isso é muito triste, não é? Imagina, não, poxa, agitava as águas, cada um com desespero para tentar entrar na. Coisa horrível. Coisa horrível. É que a gente está acostumado a andar mesmo, fica para ali, vai vir para cá, vai vir para cá, aí volta para cá. A gente não se dá conta do valor que é isso. Mas para quem não pode andar, irmão, um passo, dois passos de independência, ir ao banheiro, ir num lugar público com outras pessoas, vai fazer toda a diferença para essa pessoa. E esse paralítico aqui me impressiona, porque Jesus chega para ele, e para provocar ele, perguntando o que quer que eu te faça e tal, e ele, não, é porque as águas são agitadas, e eu não tenho quem me coloque, não foi isso que ele falou? Não tenho quem me coloque lá dentro, porque tinha
místico naquela época, se entrasse na água na hora que as águas eram agitadas ali, eles eram curados. E aí Jesus está perguntando: não, eu quero saber se você quer, o que você quer, se você quer andar. Aí, não, mas é que não tem quem me coloque nas águas. Sabe o que eu acho interessante ali? É que a maior dificuldade daquele homem não era de caminhar, era de ter uma compreensão do que Jesus estava falando. A maior deficiência dele não era nas pernas, era na mente. A mente dele estava, condenada àquela realidade. E tem muitas pessoas assim nos dias de hoje que ainda precisam dos sinais de Jesus no dia de hoje. Jesus está dizendo assim: ei, vou mudar a tua vida. Escuta essa palavra de domingo que esse apóstolo está falando. Ei, olha, eu quero mudar a tua vida. Escuta essa palavra que eu estou falando com você durante a noite quando você dorme e sonha. Ei, escuta essa palavra. Eu sei que já se passaram 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 38 anos, mas agora eu estou aqui. Estou te perguntando o que você quer. E ainda tem gente que está dizendo assim: não, mas é que sabe o que é? Eu estou sem carro, é que eu estou precisando de emprego, é que eu estou precisando de mais dinheiro, é que eu estou precisando de um relacionamento, eu estou precisando de alguma resposta, estou precisando de alguma mudança. E Jesus está falando assim: o que você quer que eu te faça? É um choque do que Jesus, mas não pensa em Jesus, irmão. Jesus virando para você, Jesus vira para você e fala assim: o que você quer? Eu acho que eu não sei, mas se eu abrir uma lista assim, ó. Eu vou, número 1. Eu não sei, mas sabe? Vai abrir um pergaminho assim, ó. Só esperando. Aí Jesus fala assim: Deus, o que você quer que eu te faça? Peraí. Eu não sei se a gente. Ou se a gente, quando olhar para Jesus, vai falar assim: eu quero saber de guardar Jesus. Eu quero você, Jesus. Quem tem Jesus não precisa de mais nada. Para de olhar para o tanque, irmão. Para de procurar águas agitadas. Para de correr atrás de milagres. O Pai sabe tudo o que o filho precisa. Não perde teu tempo fazendo lista, irmão. Gasta teu tempo aos pés de Jesus. Jesus é quem restaura a nossa caminhada. O que dizer dos leprosos? Lembra? Leprosos são purificados. A lepra simbolizava o pecado, a impureza, a exclusão. O cara com lepra naquela época não podia entrar numa tenda fechada. Ele tinha que estar afastado dos outros. Era uma doença considerada impura. Além de ser algo que todo mundo via como contagioso, era algo vergonhoso, humilhante. Aí Jesus vai curar uma lepra aqui, olha, Marcos 1, 41 e 41. Marcos 1, 41. Movido de grande compaixão, Jesus estendeu a mão e, tocando nele, exclamou: eu quero ser purificado. Jesus estava no caminho, no seu trabalho, missionário, e aí surge o leproso. Eu fico imaginando, o leproso, quando surge, os discípulos assim: calma, afaste-se, ei, está contaminado, não chega perto. E eu fico imaginando Jesus rompendo todas essas barreiras, chegando, tocando nele, curando ele. Pode imaginar isso? Jesus quebrando todas as barreiras, quebrando todas as limitações, quebrando todos os tabus, quebrando todas as tradições, para tocar naquele homem. Meu irmão, Jesus não apenas cura, Jesus toca o impuro. Sabe o que significa isso? Libertação. Eu fico imaginando, cara, enfermo, há quanto tempo ele não recebe um abraço, ele não sabe o que é um calor humano, talvez sem qualquer tipo de intimidade, talvez sem qualquer tipo de socialização. Imagina, irmão. Quem lembra aqui da pandemia, como é que foi 2020? Foi ou não foi, irmão? Olha, eu gosto de ficar quietinho, às vezes eu gosto do meu cantinho, não gosto de muvuca. Depois de 2020, eu torcia, era para ver o calçadão lotado de gente. Eu me ligo, eu pegava aquelas pistas enormes, Campo Grande, Cesário de Melo, aqui, Campo Grande, aqui, ali, Campo Grande, Cesário de Melo. Você atravessava o Cesário de Melo assim, ó. Incrível, assustador. Não é? Cidade de Melo, Rio Branco, Presidente Vargas, você já vendo tudo.
mundo com medo lá dentro de casa. Aí você vai primeiro dia, primeira semana, ainda vai. Depois, tu quer ver o quê? Quer ver gente, você quer dar abraço, você quer comer junto, quer rir, quer andar no meio da muvuca, né? Eu fui liberto de uma maneira, irmão, na pandemia, e depois eu passei a gostar mais ainda do supermercado Guanabara, de promoção. Cabelódromo. Olha, vou dizer uma coisa, cada vez que tudo sou eu. Quando eu estou estressado, tudo para poder orar. Eu faço o que, Rafa? Eu vou lá para o Guanabara. Vou lá para o Guanabara, deixa eu mostrar tudo. Eu lembro até hoje que o cara falava: só agora, coxa sobre a coxa, R$2 e não sei quanto e tal. Aí o cara saía dentro do frio com aquele carrinho, todo mundo voava. Eu tenho maravilhoso, top. O que eu quero dizer com isso? E o leproso, ele não tinha nada disso. O leproso, ele não tinha toque, não tinha febre, não tinha abraço, não tinha nada. A primeira coisa que Jesus está fazendo com ele é o quê? Tocar nele. Jesus está dizendo assim: eu não só estou vendo as tuas feridas, eu sei qual é a tua dor, eu conheço a tua maior necessidade, e eu quero romper tudo isso. Eu quero começar te entregando não só uma pele íntegra, mas um amor maior do que você já compreendeu em toda a sua vida. Eu quero que você entenda nesse toque que todo mundo que te rejeitou não vai se comparar àquele que te aceitou. Todo mundo que se afastou de você não vai se comparar àquele que se aproximou de você. Esse sou eu. Tudo isso, meu irmão, estava naquele toque. Apenas um toque. Oh, Jesus. Deixa eu dizer uma coisa, irmão, que você mais precisa talvez não seja de bênção, não. Você mais precisa de um toque. Um toque de Jesus. Vai restaurar a sensibilidade. A lepra é uma enfermidade que a pessoa ficava insensível, sabe? A pessoa ficava insensível. Eu podia dar uma escurinha assim, não pegava nada. Eu acredito que tem muita gente com lepra hoje na nossa geração. A lepra, eu não estou vendo nada. Não é essa lepra que eu estou falando. Estou falando de mentes cauterizadas, de corações insensíveis, de falta de compaixão, de falta de amor. Irmão, as pessoas estão amando mais cachorro que as pessoas. As pessoas estão mais preocupadas com dinheiro que com vidas. Tudo virou mercado. Tudo virou mercado. Até futebol agora também. Já estava sendo por ainda. Tudo virou mercado. Por quê? Porque as pessoas estão insensíveis. Eu falei que eu fiquei escandalizado outro dia, que eu vi uma situação de uma pessoa que teve um desfecho muito ruim da sua própria vida. Tem que pensar até como é que vai falar por causa da gravação. Não cai. A pessoa teve um desfecho ruim da sua própria vida. Aí, que dia, pastor de novo? Só que estava a rua aqui e tinha uma pensão aqui. E eu estava indo para a pensão. Quando eu olhei o ser que estava repousando, enfim, eu fiquei assim em choque. Aí vi uma viatura, um policial militar. Mas o que mais me chocou não foi a cena ali da situação assim. O que mais me chocou é que a uns 3, 5 metros mais ou menos, ainda nem fico lá nas cadeiras, as pessoas tudo comendo normal ali, não sei nada, faz assim. Eu falei: o que está acontecendo? E aí eu me lembro daquele texto que diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos. Eu creio, irmãos, que a igreja precisa manifestar esse toque de Jesus hoje. Nós carregamos Cristo em nós, amém, irmão? Cristo em nós, a esperança da glória, amém ou não amém? Você tem Jesus no teu coração, irmão? Então, em nome de Jesus, seja comissionado, igreja, a tocar naqueles que estão insensíveis, para voltarem a ter compaixão, misericórdia, amor, graça e favor outra vez. Somos nós que temos que compartilhar esse fogo do Senhor. A gente canta tão bem, né? Fogo em teus olhos, caia fogo do céu. Eu vou deixar a chama apagar. Tudo é fogo, é fogo. Então, graças a Deus, está cheio desse fogo. Então vai quem não tem esse fogo. Traga essa sensibilidade para trazer despertamento. 4. Os surdos ouvem. No texto do versículo 5 de 35 de Isaías vai dizer: então se abriram os olhos dos cegos e os ouvidos dos surdos se desobstruíram. Sabe o que eu aprendo aqui? Por que isso é tão necessário, essa manifestação de Jesus
é tão necessária para a gente hoje, porque tem muita gente que escuta as mensagens, mas não ouvem a Deus. Tem um monte de gente, que mensagem maneira e tal, mas não dá ouvidos. Ouve, mas não pratica. O Senhor fala que é como uma casa que é construída na areia, não é isso que Jesus fala? Aquele que ouve e não pratica. O que é isso? É dar ouvidos. Dar ouvidos é você obedecer, irmão. É você obedecer. Se eu ouço e não pratico, a hora que vier qualquer dificuldade, desmorona. Então eu preciso entender que esses ouvidos destapados, eu não estou dizendo que não há curas reais e físicas, não é isso que eu estou dizendo. Eu já tive várias experiências como essa, graças a Deus, pela misericórdia do Senhor. Mas a maior surdez que existe hoje não é por causa de um acidente, de uma genética, de uma infecção de ouvidos, mas são de pessoas que acham que estão ouvindo Deus, mas estão ouvindo sobre Deus. Meu irmão, você ouvir sobre Deus é diferente de você ouvir Deus. Por isso que o apelo de Jesus no Apocalipse, ele diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O que ele está dizendo? Em outras palavras, eu como pai, muito temor, eu digo assim, eu acho que eu talvez estivesse dizendo assim, eu acho bom você ouvir e fazer o que eu estou falando. Eu acho bom. Aí eu dou um recadinho assim para os pipolhos lá em casa, né? Ele fala assim, mas dá para me fazer assim. Poder pode, mas eu acho bom você seguir a orientação. Hoje eu vendo na casa tem um discurso que eu gosto, sabe qual é o discurso dele? Ele diz assim, pai, eu não sei porque as pessoas desobedecem. É tão mais fácil obedecer, só fala, vai lá e faz. Aí se der errado, dá para a pessoa. Então eu não gosto dessa parte. Mas é um avanço, né? É ou não é? É um avanço. Inclusive, quero agradecer a igreja, que você responde a oração também, né? E falta hoje, não. Não são pessoas que têm orelhas, são pessoas que darem ouvidos à palavra do Senhor, ouvidos aos seus mandamentos, escutar, ouvir, praticar. Jesus, em João 10, 27, diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. A única pergunta que eu quero pensar aqui, irmão, estou só pensando: será que quem ouve, domingo a domingo, terça a terça, quarta a quarta, ouve conselho, ouve orientação, vai para a igreja, é melhor seguir a palavra e tal, mas não obedece? Será que então não é ovelha? Para pensar. Você disse assim, ó, as minhas ovelhas ouvem e me seguem. Irmão, se eu ouço e não sigo,
mas tão longe de Deus, que está igual aqueles Walking Dead. Já viu aquela série do Walking Dead? Quem já viu? Zumbi? É zumbi mesmo, não zumbi. Qual é a característica do zumbi lá no filme? Já viu? Ele só reage aos estímulos mais primitivos da carne, ao som e ao comer. Tem gente, irmão, que dorme, acorda, come, bebe, dorme, acorda, come, bebe, dorme, acorda, come, bebe, mas tá bom. Porque se tem uma característica da pessoa que morreu, é que o quê? Não é que ela só não expressa, mas ela não faz mais nada. Ela não se relaciona, ela não respira, ela não tem sensibilidade, ela não faz absolutamente nada. E infelizmente nós temos pessoas na nossa geração que estão assim nos dias de hoje. Ela pertence ao contexto social, mas ela nem se dá conta que ela não está mais viva. Ela só vive no automático, só faz o que todo mundo faz, não sabe nem o que está fazendo. Mas deixa eu dizer uma coisa, irmão. O Senhor Jesus, que dá vida aos mortos, é aquele que traz um propósito para aquele que dorme. Quando que a pessoa está morta espiritualmente? Ela está tão longe de Deus que ela não sabe quem ela é, de onde ela vem e para onde ela vai. A pessoa assim, tanto faz. Não, tanto faz. Tá bom, eu vou. Parece que nada, sabe? Nada muda. Mas deixa eu dizer uma coisa. Meu Jesus, escute isso. Meu Jesus, que ressuscita mortos, está diante desses hoje, dizendo: vem para fora, vem para fora, vem para fora. Não, apóstolo, eu não estou assim não. Olha, eu já, eu tenho uns momentos bons, momentos maus, cada discurso melhor que o outro. Eu tenho um momento bom, um momento mau, sabe? Eu estou bem, não estou morto não. Talvez você não esteja, mas talvez algumas áreas da sua vida sejam mortas. Tem pessoas que estão vivinha no trabalho, super funcional, super isso, super aquilo, mas dedicado para essa pessoa morta. Porque ela tem serviço cheio de vida, mas ela tem um sacerdócio cheio de morte. A vida familiar, a vida emocional, a vida conjugal, a vida paternal. Então, quando Jesus traz esse sopro de vida, esse chamado para fora dos túmulos, Ele não está dizendo: ei, eu vou tentar te causar um estímulo no domingo, quando você estiver aqui cantando louvor. Você não está fazendo isso. Ele está dizendo assim: ei, se você conhecer aquele que te fala, o Espírito de vida vai te vivificar, e você vai entender quem eu sou. E aí é Ele, meu irmão, que vai trazer vida aos mortos. E eu creio que esses dias são dias de manifestação do Senhor, e nós precisamos ver. Eu não estou falando só de Lázaro, estou falando de mortos espirituais. Estou falando de pessoas que precisam de uma ressurreição espiritual mesmo, irmão. De pessoas que acham que sentem Deus, mas sentem seu coração. Que acham que estão na presença de Deus, mas estão na presença das suas emoções. Que acham que estão vivendo algo com Deus, mas ainda nem viveram nada ainda. E como eu posso saber? Querido, você conheceu o Espírito de vida. Efésios 2, 4, 5 vai dizer assim: no entanto, Deus, que é rico em misericórdia, por meio do grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, estando nós ainda mortos em nossos pecados. Portanto, pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa: aonde Jesus está, tem vida. Aonde Jesus está, tem esperança. Aonde Jesus está, tem renovação. Aonde Jesus está, tem novo nascimento. Aonde Jesus está, tem destino, tem propósito, tem cura sim, tem libertação sim. E a igreja do Senhor precisa voltar a clamar e a manifestar Cristo como Ele é. Nós não podemos nos acomodar, irmão, com a ideia de viver um culto sem problemas, sem qualquer desafio, sem qualquer
e elas, se juntando aos republicanos, aos publicanos, aos pecadores, às prostitutas, aos enfermos. Podemos ficar escondendo Jesus numa prateleira. A Bíblia vai dizer: indo por todo o mundo, prega o Evangelho a toda criatura. Quando eu falo do Evangelho, eu estou falando do Evangelho como ele é. Se tem uma coisa que tem se errado muito no Jesus, é que tem muita gente colocando açúcar na água. Vamos acalmar, vamos, calma aí. O casamento está assim, ó. Vamos acalmar, vai ficar tudo bem, vamos acalmar. Está tendo problema dentro da igreja. Aí vamos acalmar, não houve nada. Aí tem doente, tem gente precisando de libertação, tem gente precisando de cura, tem gente precisando de transformação, tem gente precisando de um monte de coisa. Não. Vamos acalmar. O importante é todo mundo ficar calmo. É isso que a água com açúcar faz. Mas deixa eu dizer uma coisa essa noite, irmão. A água com açúcar não mata sede. A Bíblia vai dizer que rios de águas vivas fluem do teu interior. A gente precisa parar de tentar botar água com açúcar para acalmar as pessoas. Meu irmão, entrega a Cristo como Ele é, entrega a palavra como Ele é, anuncia o Evangelho como Ele é, anuncia a verdade como Ele é. Essa é a sede, essa é a ardente expectativa das criaturas. Esse é o sedento de hoje. Talvez a sede das pessoas esteja aumentando porque ninguém água com açúcar. Meu irmão, o perdido não é passarinho. Perdidos são vidas, precisam da água. Uma igreja cheia da presença, ela não vive para si, ela anuncia Cristo, ela alcança pessoas, ela expande o reino. Esses 6 sinais que eu citei aqui continuam presentes entre nós. Deixa eu te fazer essa pergunta nessa noite. As pessoas hoje que te conhecem, que nos conhecem, elas estão voltando a enxergar? Ou será que quando elas olham para nós, elas têm uma imagem turva sobre quem é Jesus? Ou será que elas têm uma imagem ainda, sabe, como pessoas como se fossem árvores? As pessoas que te conhecem, elas estão retomando a sua caminhada? Quem parou de andar no Evangelho, quando começa a colar em você, começa a caminhar de novo? Quem se acidentou na caminhada de fé da igreja, quando conhece você, é recuperado ou é decepcionado? Eu preciso olhar em volta e ver, irmão, se quem está colando em mim, se quem está se aproximando de mim, está tendo certeza de que a igreja não é o lugar dele, ou está tendo certeza de que ele tomou uma decisão errada lá atrás e que ele precisa voltar para Jesus? E aí? Você está fazendo massagem no paralítico ou está mandando ele levantar? Põe sobre teus pés, disse Paulo. As pessoas estão sendo purificadas quando elas chegam até a gente? Vou pensar. Eu não sei, nem presta atenção nessas coisas do trabalho o tempo todo. Essa é a estratégia de Faraó, para manter todo mundo escravo, aumentar o trabalho. Pessoas estão ouvindo Deus, elas estão tendo os ouvidos tapados? Ou será que elas estão ficando surdas? Ainda mais surdas, se assim posso dizer. Pessoas estão recebendo uma nova vida? Ou elas estão sendo mantidas na velha vida onde elas estão? Se tem uma coisa que Jesus impressiona também, é que ele constrangia. Tinha lugares que Jesus chegava, porque Jesus não fazia pregação. Jesus chegava, agora Jesus chegava. Para mim, o top galáctico é o demoniado de Gadara, viu? Ele está só chegando assim. Aí o demoniado, estamos nós contigo. Aí eu pergunto, mas Jesus nem falou nada, só se aproximou. Quem é você? Legião, somos muitos. Entendi. Aí Jesus nem falou, nem fechou, nem gravou, nem botou na televisão, nem juntou com a rosa, nem pegou o salvador, nem nada. Jesus só falou assim, seguinte, aí ele já falava, permita-nos ir para os porcos. Vocês são todo mundo, vai mesmo. Aí entrou nos porcos e foi
testemunho sensacional. E aí, ele, num dado momento, o meu avô, o pai dele, era do terreiro. E lá ele buscava com as entidades que o meu pai fosse liberto das drogas. Falou: meu filho está morrendo, vocês têm que fazer alguma coisa. E aí buscava. Meu avô era, como é que fala? Cearense, pernambucano, sei lá o que era, né? Era esse cara assim meio arretado, sabe? E aí as entidades lá incorporadas disseram assim: nós não podemos fazer nada, ele é nosso. Aí ele levantou: então eu não quero saber mais nada de você, né? Se você sair daqui, nós vamos te pegar. Mas vocês não conseguem nem libertar o meu filho, vocês vão pegar como? Aí a entidade tentou levantar e pegou a Bíblia que ele tinha levado, deu uma pimplada lá. Simples, humilde, mas cheio de fé. Resumo: meu pai foi liberto numa pregação de um jovem numa igreja pequena, e naquela libertação ali, meu pai se tornou um homem de Deus e viveu uma história extraordinária. E até hoje eu estou aqui por causa daquela libertação. E nós todos estamos aqui hoje, pode ter certeza, e tantos outros que passaram por aqui por causa desse posicionamento, dessa libertação. Deixa eu te perguntar uma coisa: quantos estão sendo libertos só por chegarem perto de você? Quantas pessoas estão sendo libertas só para ganhar um abraço teu? Só por ganhar um abraço teu, quantas pessoas estão sendo libertas? Libertas da angústia, libertas da depressão, libertas, sabe, de maldições na vida delas, libertas do espírito de suicídio. O Evangelho continua sendo alcançado pelos perdidos. Quantos perdidos olharam para você e acharam o caminho de volta para casa? Quantos perdidos olharam para nós e acharam o caminho de volta para casa? E deixa eu ver, é nesse ano? Irmãos, se Jesus é verdadeiro e nós estamos nele, por que esses sinais? Essas marcas desapareceram? Será que não se manteve a religião e se perdeu a presença? Como é que eu faço, apóstolo, para poder recuperar esse novo e vivo caminho? João 15, 4, 5 vai dizer: permanecei em mim, porque sem mim nada podeis fazer. A solução para nós não é produzir sinais, até porque o último que foi tentar fabricar um fogo para botar no altar foi fulminado. O que temos que fazer? Permanecer na videira verdadeira. E os sinais, que são as evidências da presença, aparecer. Eu creio, irmão, o Senhor Jesus na vida de uma pessoa. Sabe aquela pessoa que já não ouve mais Jesus? Quando ela começa a ser alcançada por Jesus de novo, meu irmão, o ouvidinho dela começa a passar a ouvir a voz do Senhor. Aquele olhar que ela olhava em volta, não via saída, não via resposta, não via direção. Jesus agora dentro dela, ó, ela começa a enxergar um novo e vivo caminho. Ela: não, peraí, eu estava olhando em volta, era tudo treva. Não tinha saída, não tinha escape, era tudo morte, era tudo enfermidade, era tudo tribulação, não tinha solução para nada. A partir do momento que você entrega seu coração para Jesus, querido, Ele abre os seus ouvidos, Ele abre os seus olhos, Ele te ressuscita, Ele te cura, Ele te liberta, Ele te ajuda na caminhada. Nós precisamos manifestar Cristo, como igreja, inclusive, precisamos manifestar Cristo, irmão. Amém, irmão? Quero fechar essa palavra. Passei. Nós vamos orar. Cadê os irmãos para me ajudar mais? Amém. Tu, filho? Também? Grandinho também? Não? Vamos, gente. Vamos ficar de pé aqui? A gente
doce presença de Deus, doce presença, doce presença, doce presença de Deus. Não busque apenas pelo poder, busque pela presença. Esses são dias de nós revermos o nosso coração. O texto que Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 11, versículos 23 em diante, ele vai falar sobre nós examinarmos a nós mesmos, para depois comermos o pão. Essa noite é uma noite de ceia, querido. Jesus, quando fazia a ceia, ele aproveitava para dizer tudo o que realmente iria acontecer.